Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu sou advogado, estou aqui hoje na porta do Detran do estado de Goiás para podermos falar aqui sobre um tema bastante polêmico, que é a apreensão de veículo para receber impostos. O governo desse estado e de vários outros estados está realizando blitz nas ruas, aí atrás de uma curva qualquer, que quando você vê, você já está cercado pela polícia, para poder apreender o seu veículo que está com impostos atrasados. Então a pessoa, ao cair numa blitz dessa, se está lá com o IPVA, o CRLV e mais multas talvez em atraso, esse veículo é apreendido, ele é levado para o pátio do Detran, no local, fica lá e a pessoa, para retirar esse veículo, terá que procurar a autoridade, pagar todos os impostos para poder retirá-lo. Nós entendemos que isso é uma ilegalidade descomunal. Na verdade, isso é uma violência contra o cidadão. Por quê? Porque é inconstitucional reter o bem da pessoa para poder receber impostos. Isso aqui é como se a pessoa devesse um ano de IPTU e a polícia fosse lá na casa dele e o retirasse de casa para poder ele pagar o IPTU e tomasse o imóvel dele. Então é um absurdo. A Constituição prevê a impossibilidade, é inconstitucional privar alguém dos seus bens sem o devido processo legal. A pessoa, ao cair numa blitz, a polícia não quer nem saber, elas vão tomar o carro dele e vai ser levado para o Detran, vai ser levado para o pátio, num pátio desorganizado, onde vai ficar exposto a sol e chuva, a furto de peças, de som e de outras coisas, e você ainda vai pagar o aluguel desse pátio. Nós entendemos que isso é a maior ilegalidade, é uma brutal violência e as pessoas têm que se precaver, têm que buscar o seu direito. Não pode entregar o bem dessa forma e depois irem lá como cordeirinhos pagar o imposto para poder retirar o veículo. Ora, as súmulas do STF, a 323, a súmula 70, que dizem que é proibido reter ou tomar o bem de uma pessoa, seja ele mercadoria, propriedade privada, o que for, para poder cobrar impostos. O Estado, ele tem os meios legais para poder cobrar o imposto da pessoa. O meio legal que o Estado tem é a execução fiscal. Ele vai entrar com uma ação de execução fiscal contra o devedor e pode nele protestar o seu nome lá no registro de protesto, pode enviar o nome desse devedor para o SPC Serasa, mas não pode tomar o veículo dele. O bem da pessoa, o veículo, no caso, quando o Estado toma, ele está ferindo a dignidade da pessoa, porque pense na humilhação da pessoa sair de casa no seu veículo, seja carro, moto, caminhão, e depois ter que voltar a pé, porque a polícia tomou através do mando do Estado. Então nós observamos que isso fere demais, é humilhante para a dignidade da pessoa. Fere o direito à propriedade, a pessoa é dona do bem. O Estado ele pode cobrar o imposto, mas ele não pode reter o bem sem o devido processo legal. Fere o direito humano da pessoa, porque o trabalho é um direito social ligado aos direitos humanos da pessoa. O bem, muitas vezes, ele é utilizado diretamente ao trabalho. É a moto do mototaxista. É o carro do Uber, pode ser inclusive o táxi do taxista ou o caminhão que faz frete. Às vezes ele é indireto, por exemplo, a pessoa tem uma padaria e usa lá o seu veículo para poder fazer a entrega dos pães. E outras vezes, na maioria das vezes, é o veículo utilizado para a pessoa poder ir até o seu local de trabalho. É a pessoa que comprou uma moto com muito custo para poder desafogar esse sistema horrível que tem aí de transporte público. Então, baseado nisso tudo que eu estou falando para você, nós entendemos, diante de todos os meios legais, que eu não tenho tempo aqui de falar para você, que é totalmente inconstitucional, é ilegal, é uma brutal violência contra o cidadão tomar o bem dele. Mas aí você está falando assim, o que eu vou fazer então se pegar o meu bem? Ora, claro, você vai procurar um advogado. Esse advogado vai entrar com uma ação apropriada e adequada a essa sua questão e vai pedir de volta a restituição do seu bem
e você ainda vai entrar com uma ação de indenização ou na vara ou no juizado da Fazenda Pública contra o Estado por essa violência que ele realizou contra você. O cidadão brasileiro tem que começar a se levantar. Nós não podemos aceitar que venha um governador, que venha um prefeito, que venha um presidente e comece a achacar os pobres e comece a tomar o que eles têm. A pessoa lutou, esforçou, está pagando prestação, está passando um momento de crise terrível, não consegue pagar em dia o imposto e ela vai ter a perda do bem agora? Por óbvio que não. Então você deve, olha só, procure um advogado para poder utilizar do meio correto, da medida correta, para restituir o seu carro, a sua moto, o seu caminhão. E depois disso ainda entrar com uma ação, ou na mesma ação, cobrar danos morais contra o Estado. Porque nós estamos diante de uma violência sem precedente. E eu digo para você aqui, você pode ler aqui nos comentários, eu vou postar aqui um artigo, o artigo que eu escrevi sobre isso, falando detalhadamente da ilegalidade, apontando os artigos, apontando os dispositivos legais que demonstram que é ilegal, é errado e o Estado não pode tomar o bem do cidadão que lutou para conquistar. As pessoas, os candidatos políticos vêm pedir seu voto e depois que você os elege, eles vêm tomar os seus bens. Muito cuidado. Quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Não durma, vá atrás e lute até você conseguir de volta aquilo que é seu. Deixo aqui um grande abraço a todos, obrigado pela audiência.